Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amados, caríssimos, a liturgia desta quinta-feira, desta terceira semana, o tempo da Páscoa, continua nos apontando estas realidades da presença de Cristo no nosso meio, o Cristo ressuscitado, que ilumina os nossos corações, que nos sustenta, que nos sacia pela Eucaristia, o pão da vida eterna, e nos mantém firmes no nosso compromisso, o compromisso de amor. Nós vemos Jesus ainda se manifestando a nós e aos discípulos como este pão da vida eterna, como este pão que sacia como nenhum outro alimento poderia realizar em nossa vida. Primeiro, Jesus começa dizendo que ninguém pode ir a Ele se o Pai que o enviou não o atrai. O amor de Deus, a misericórdia divina que atrai a cada um de nós, né? É Deus que nos escolhe, é Deus quem nos chama, é Deus que nos trai a Ele. O primeiro passo, a primeira atitude, a primeira ação é de Deus, é do Pai, é o amor que nos atrai. Não somos nós que escolhemos Deus, não somos nós que fomos até Deus, mas Ele veio por primeiro até nós, para que, encontrando com a nossa humanidade, nos resgatasse. O Pai que envia Cristo é quem atrai. E se o Pai não o atrai, este não pode ir a Jesus Cristo. Se nós estamos unidos a Cristo Jesus, se nós fazemos e temos plena comunhão com este pão da vida eterna, foi porque primeiro Deus nos chamou um dia a estarmos unidos. Pelo nosso batismo, se nós fomos batizados, foi porque Ele nos resgatou e nos atraiu por amor, inteiramente por amor. E é isso que nós precisamos entender, primeiramente, que a atitude é de Deus, o dom é de Deus, a graça é de Deus. Sem Ele, nada podemos fazer. Deus nos criou sem a nossa ajuda, mas quer nos salvar com a nossa ajuda, porque precisa de cada um de nós, desse auxílio que nós podemos ofertar com a nossa humanidade, com o nosso coração e o nosso testemunho diário para alcançar a graça de muitas almas, muitos corações para o reino de Deus. E esta é a realidade que nós compreendemos da ação de graças desta plena comunhão da Eucaristia, o pão que se dá vivo por nós no altar do sacrifício. E aquele então que acolhe esta realidade do Pai se torna verdadeiramente discípulo de Deus, porque escuta, porque é instruído, porque aprende e acolhe no coração o ensinamento. Esse vem a Cristo Jesus, continua dizendo ele aos discípulos. E através desta experiência íntima com o Filho, nós conhecemos o Pai, porque Ele vem do Pai a nós, enviado do Pai. E esta íntima união que o Filho tem com o Pai, pela ação do Espírito Santo, nós conhecemos pela nossa relação com Ele todos os dias, a verdadeira entrega que nós fazemos, nosso corpo a Cristo Jesus e de Cristo a cada um de nós, quando nós recebemos a Eucaristia. Cristo se faz presente dentro de nós, se torna um conosco, e esta íntima unidade nos faz reconhecer a graça do amor de Deus. E reconhecendo esta graça, nos abre as portas da vida eterna, nos faz viver eternamente. Eis o mistério que Cristo quer que nós entendamos. Os vossos pais comeram o maná no deserto, no entanto morreram. Receberam do céu o alimento, mas pereceram. O próprio egoísmo, na própria dureza do coração, porque não compreenderam o amor de Deus. Murmuraram, questionaram, foram contra Deus, mesmo recebendo de Deus o alimento, o maná. Mas vós, que agora tem este pão que desce do céu, o próprio Cristo Jesus, cada um de nós, quem come deste pão vive eternamente, porque Ele nos abre esta compreensão e nos faz reconhecer as nossas faltas, os nossos erros, os nossos egoísmos. Nos faz afastar de toda murmuração
contra Deus. Porque em Cristo nós encontramos saciedade de todas as nossas dúvidas, de todos os nossos questionamentos. É isso que Cristo está dizendo, deste alimento que sacia eternamente. A fome espiritual que traz consigo tantas dúvidas, tantos questionamentos, tantas dores, e a Eucaristia é esse remédio eterno. E não há outro igual a Ele que possa nos curar de todas as nossas fraquezas. Reconhecer a presença e a misericórdia de Deus que está sempre diante de nós. A Eucaristia nos faz discípulos, apóstolos verdadeiros. E isso nos faz buscar a Deus a cada dia mais. E a primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, nós vemos Filipe, que encontrando-se no caminho com aquele administrador do ministro da rainha da Etiópia, consegue entender a necessidade daquele homem de ser batizado. O eunuco etíope, que entende e compreende pela pregação de Filipe que é preciso dar este passo a mais no caminho de Deus. O que impede de eu ser batizado neste momento? Diz aquele homem, depois que Filipe lhe explica as Escrituras. Ele não compreendia porque não havia quem pudesse explicar. Mas ao passo que Filipe lhe explica aquilo que ele próprio testemunhou de Cristo Jesus, aquele homem compreende que é preciso dar esse passo na fé. Então vão à água que se encontra ali por perto, e então Filipe batiza o eunuco. E este homem então se justifica da graça de Deus. Prossegue a sua viagem, nos diz o autor, cheio de alegria. Lhe faltava esta alegria plena no coração. E aí nós podemos compreender, meus irmãos, a felicidade verdadeira e completa nós só encontramos quando estamos em plena e perfeita comunhão com Deus. A resposta de todos os nossos questionamentos e de todas as nossas dúvidas. Aquele em que não há tristeza alguma, aquele que nos traz a boa notícia do Pai, da vida eterna. Foi no próprio Espírito de Deus que este homem foi batizado por Filipe. Como o próprio Cristo pediu quando aparece aos discípulos depois de ressuscitado. Ide a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim os discípulos o fazem, pela ação de Deus. Esse mesmo Deus que se deixa como alimento, esse mesmo Deus que nos sustenta na nossa fé, sustentou este homem justificado. E nos justifica cada dia nas nossas dúvidas, nos nossos questionamentos. Quando nós nos encontramos tristes, nós precisamos nos recordar. A nossa alegria plena é Cristo Jesus. Se estou triste, se estou fraco, se estou pesaroso, é porque me falta a presença de Cristo em minha vida. E se me falta a presença de Cristo em minha vida, me falta a comunhão verdadeira com aquele a quem nos dá esta alegria, o Pai. É preciso buscar, meus irmãos, recordar todos os dias que esta realidade deve permanecer viva em nossos corações. Esse mesmo Senhor que nos faz reconhecer todos os dias o quão fraco somos, o quão falhos somos, o quão pecadores somos, mas o quão necessitado também nós somos da sua graça e da sua misericórdia. Nós não somos merecedores de tão grande e sublime sacramento, mas Ele se deixa como alimento por nós, porque sabe que nós somos fracos, pecadores e precisamos de uma força diária para nos sustentar no nosso compromisso de amor. Nós somos fracos e pecadores, mas Deus nos torna dignos, pelo batismo, de podermos participar e ter plena comunhão com Ele no altar do sacrifício. E isso nós precisamos compreender. O batismo, a Eucaristia, os sacramentos de Cristo são dados a nós para dignificar o nosso coração e fazer-nos ter plenamente comunhão com Deus, Salvador e misericordioso. Tamanha realidade que nós vivemos. Nós precisamos reconhecer
a alegria de sermos participantes vivos deste banquete. Somos os convidados e Ele quer ter comunhão conosco todos os dias. Nos abramos a este convite e nos coloquemos diante da mesa do banquete do Senhor para receber este alimento sublime, o pão que nos dá a vida eterna, o pão que nos converte, o pão que nos santifica. É ter o próprio Cristo dentro de nós e não nos afastarmos dele jamais. Para que um dia, então, estando no céu, plenamente o contemplemos e gozemos das alegrias e das bem-aventuranças eternas que ele nos promete. Busquemos, meus irmãos, de todo o nosso coração, nos entregar confiante e que nesta alegria que vivemos nesse tempo pascal, de modo especial, nós sempre nos recordemos da luz de Cristo que brilha dentro de nós e nos faz, reconhecendo nossas faltas e iniquidades, afastar dela todos os dias, para estarmos e participarmos dignamente do pão da vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.